Querido Deus, Tu sabes que o desejo dos nossos corações é seguir-te por onde nos levares. O anseio em cada um de nós é te conhecer, ouvir Tua voz e te encontrar de uma forma mais pessoal. Obrigado, Senhor, por estares aqui nesta noite. Amém. Vocês já perceberam que o desejo profundo que sentimos de nos encontrar com o Senhor já é o começo do próprio encontro? Só mesmo Deus pode plantar este desejo em nós. E para ouvi-lo, não precisamos fazer grandes manobras. Deus está sempre falando conosco. Já lhe ocorreu de estar lendo a Bíblia e, de repente, ser surpreendido por uma nova maneira de entender um texto? Este é o Senhor falando contigo. Quando isso acontecer novamente, escreva o texto, medite nele, mergulhe nele. Peça a Deus que lhe mostre os ajustes que você precisa fazer para alinhar sua vida à sua vontade. Aí então, faça estes ajustes e veja como Deus trabalha. Deus também fala conosco através da igreja. Os membros do corpo de Cristo guiam a igreja do mesmo modo que os membros do corpo humano guiam o corpo. Por exemplo, suponha que você está andando nos trilhos de um trem quando de repente os seus ouvidos lhe informam que o trem está se aproximando e está bem perto. Então os seus pés lhe avisam que você corre perigo. Você não sai correndo o mais rápido possível? Bem, nós, corpo de Cristo, podemos aprender a confiar uns nos outros desta mesma maneira. O caminho mais importante para ouvir o Senhor é estar na sua presença orando. Não há substituto para a oração. Não há como estar na presença de Deus e permanecer o mesmo. A oração é um diálogo onde ouvir é mais importante que falar. Ao orarmos, o Santo Espírito nos conduz à verdade. E verdade não é só um conceito. A verdade é uma pessoa. Orar é conhecer Jesus Cristo, que é a verdade. Dias bons já vivi, nos quais senti a vida me brilhar. Dias maus já vivi, nos quais provei do incerto e do pesar. Sim, eu aprendi a sobreviver no riso na dor, de joelho sim, de joelho sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que isto é real, há poder quando estou de joelhos. Posso estar muito só na multidão, seja onde for, quando eu sei que preciso falar com Deus. Ele é Emanuel. Se os olhos fechar, só verá a sua luz. De joelhos sim, de joelhos sim.
de joelhos, sim. Lá estou diante do amor que muda meu ser. Sei que real há poder quando estou quando estou quando estou de joelhos, de joelhos. Olá, muito boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte de Cristo Jesus a todos, neste domingo, dia 4 de abril de 2021, hoje, domingo de Páscoa, domingo em que celebramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, celebramos a ressurreição daquele que deu a vida por nós. Estamos alegres, estamos contentes de podermos louvar e bendizer o nome santo e bendito deste Deus que é poderoso, que é amoroso, que enviou seu Filho para nos salvar da morte e do pecado. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz para nós, e nós louvamos a Ele, porque hoje nós estamos aqui, diante dessa palavra, diante do Senhor, para nós bendizer o nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Cristo, Ele ressuscitou, e nós podemos dizer que verdadeiramente Ele ressuscitou. E são com essas palavras, com essa certeza de que Ele ressuscitou para nós estarmos livres do pecado, que ressuscitou para nos dar a salvação, é que nós louvamos a Deus. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti.
Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua misericórdia, porque tu és o nosso Criador e também o nosso Salvador, Senhor nosso Deus. Te agradecemos por esses dias, Senhor nosso Deus, em que comemoramos a Páscoa. Senhor nosso Deus, pelo teu sacrifício, mas sobretudo, Senhor nosso Deus, pela tua ressurreição, Senhor nosso Deus, porque temos a certeza de que ressuscitaremos também, Senhor nosso Deus. Te louvamos, Senhor nosso Deus, por tudo. Te louvamos porque o Senhor nos sustenta, Senhor nosso Deus. Te louvamos porque o Senhor nos guarda e nos tem guardado, Senhor nosso Deus, diante dessa pandemia, diante de tantas dificuldades. O Senhor nos tem assistido. Agora, Senhor nosso Deus, neste culto que vamos te prestar, Senhor nosso Deus, nós te pedimos primeiramente que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, muitas vezes a nossa falta de fé, Senhor nosso Deus. Acrescente a nossa esperança, acrescente a nossa fé. Abençoa o nosso culto, Senhor nosso Deus, que te prestamos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você acompanhe comigo, meu irmão, minha irmã, a leitura do texto bíblico que se encontra em Isaías, no capítulo de número 53, um texto bastante conhecido, texto esse onde o profeta Isaías profetizava o triunfo de Jesus sobre a morte. O amor de Deus ao entregar o seu Filho, o amor de Deus fazendo com que o Senhor Jesus carregasse sobre si os nossos pecados, ou o peso dos nossos pecados. Isaías capítulo de número 53 vai dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que nós o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém a quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não tínhamos em estima. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo Ele não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo Ele foi levado, e quem poderia falar dos seus descendentes? Pois Ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade de Deus esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sobre a sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo seu conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores ele intercedeu. Nosso Senhor Jesus, Ele foi morto para nos dar a salvação. Ele carregou os nossos pecados. Pecados esses que devem ser confessados a Deus. E neste momento eu te convido, meu irmão e minha irmã,
para que você possa refletir sobre o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e sobre as suas transgressões. Te convido para entrar à presença de Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. O Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12 vai dizer exatamente assim: veio para que era seu, e os seus não receberam, mas todos aqueles quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Este é Jesus. Que nós possamos, neste momento, enquanto ouvimos este cântico, nos achegar a Deus contritos de coração, pedindo perdão pelos nossos pecados.
Vamos orar. Pai querido, Pai de amor, nós estamos na Tua presença para Te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito, Pai. Mas queremos entrar, Senhor, na Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados. A Tua palavra diz, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Senhor, precisamos da Tua ajuda, precisamos do Teu cuidado, precisamos, ó Pai, de Ti, para estar nos ajudando, Senhor, a caminhar caminhos retos. Pai, perdoa os nossos pecados. A Tua palavra diz que se nós pedimos perdão, o Senhor nos perdoará. Então nós estamos aqui humildemente na Tua presença, Senhor. Perdoa os nossos pecados e sabedores, ó Pai, que o Senhor é justo, é fiel, que se o Senhor falou, o Senhor há de cumprir. E o Senhor disse que nos perdoaria. Então nós estamos gratos, ó Pai, pelo Teu perdão. Gratos pela Tua mão, gratos pelo Teu poder. Gratos, ó Pai, porque o Senhor nos perdoa dos nossos pecados. Mas, Senhor, ajuda-nos a não cairmos mais em tentação, a estarmos firmes, ó Pai, e sempre, Senhor, caminharmos rumo à eternidade. Obrigada, Pai, pela Tua proteção. Obrigado pelo Teu amor e obrigado pela Tua misericórdia. Nós oramos no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Na cruz do Calvário, Jesus estava entre dois ladrões. E um deles se arrependeu e pediu para que Jesus lembrasse-se dele quando Jesus fosse para o seu reino. E Jesus, ele olha para aquele homem e diz: em verdade te digo hoje que estarás comigo nos céus, que estarás comigo no meu reino, que estarás comigo no paraíso. E esta é a frase de Jesus, é a bênção de Jesus não somente para aquele homem, mas para todos nós que reconhecemos os nossos erros e os nossos pecados e confessamos diante de Deus. E porque nós temos a promessa de estarmos com Cristo no paraíso, nós louvamos ao nosso Deus. Louve a Deus neste momento conosco. Hoje é domingo de manhã, hoje o sol não quer brilhar, toda é solidão, e elas vêm dizer, de madrugada ressurgir. Não acredita em ilusões, sol da justiça se apagou, o mundo inteiro viu os cravos em suas mãos, o seu corpo a sofrer, sua morte lá na cruz. Não consigo entender agora este túmulo vazio, esse anjo a questionar, porque procura entre os mortos quem vivo está. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte
si. Me faz sentido servir algo melhor que eu. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim. Descansam no Senhor, quando voltar despertarão, e sua carne enfim verão a Deus. Hoje sou livre, pois Ele vive, Ele vive, Ele reina em mim, em mim. Morte, pecado foi derrotado. Eu sou livre, eu sou livre, enfim, em Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Era rejeitado, o mais humilhado entre os homens. Homem de dores, sabe o que é padecer, desprezado, dele não fizemos caso. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali, mas foi por mim e por ti. Ele foi traspassado, moído pelas nossas iniquidades, oprimido e humilhado, não abriu a boca como um cordeiro. Seu castigo nos traz paz, suas chagas a cura, por suas pisaduras fomos sarados.
porque Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para Ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali, mas foi por mim e por ti. Quando derramou sua alma na morte, fez oferta pelo pecado e se alegrou, porque Ele nos viu. Somos fruto do seu penoso trabalho, somos sua porção, sua satisfação. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões, e nós olhávamos para Ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali, mas foi por mim e por ti. Senhor, nós, nessa noite agora, Pai, queremos, Senhor, engrandecer o Teu nome, Senhor. Queremos, Senhor, Te exaltar, Pai, porque, Senhor, é o nosso Deus, o único Deus das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse culto, Senhor, que dedicamos a Ti, Senhor. Obrigado por estarmos reunidos, Senhor, mesmo à distância, Senhor, podendo louvar e exaltar o Teu nome, Pai. Queremos, Senhor, Te agradecer, Senhor, Te louvar pelo Teu grande amor, Pai, naquela cruz em favor das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse sacrifício, Senhor, em favor das nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Senhor, que é infinito, Pai. Um amor infinito pela humanidade, um amor infinito por cada vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor ressuscitou, Senhor, e está vivo pelos séculos dos séculos, Senhor. Toda a honra, Pai, toda a glória seja dada a Ti, Senhor. Aceita, Pai, o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Senhor. É o que nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, eu quero orar com você nesse momento, pedindo a direção e a iluminação do nosso Deus. Pai, nós Te agradecemos por este momento em que nós nos alimentaremos da Tua Palavra. Neste domingo, onde nós comemoramos a ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo, nós pedimos a Deus que o Teu Santo Espírito fale conosco, que eu possa ser um instrumento utilizado por Ti, Pai, para falar com o Teu povo nesta noite. Fala conosco, dê-nos a direção, a orientação e a iluminação do Teu Santo Espírito, que eu possa falar palavras vindas dos altos céus. Que eu possa, Senhor, não ser eu, ó Pai, falando, mas o Teu Santo Espírito agindo através da minha vida. Eu Te suplico, Senhor, fala com o Teu povo nessa noite em nome de Jesus. Amém e amém. Durante o mês de março, nós falamos sobre o caminho da Páscoa. Falamos sobre o caminho da Páscoa. Hoje pela manhã, no nosso culto, nós falamos acerca do impacto da ressurreição de Cristo Jesus. O impacto que teve esta ressurreição. E agora, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre os frutos, ou o fruto da Páscoa. Eu peço para que você me acompanhe nesta leitura que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3, verso de número 18. Apenas um versículo
da primeira carta de Pedro, capítulo de número 3, e o verso é o número 18, que diz exatamente assim: pois Cristo também sofreu por os nossos pecados, de uma vez por toda, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Páscoa é algo para a vida toda. Para os cristãos, a Páscoa não terminou. E ela nunca terminará, jamais terminará. A Páscoa é o evento mais importante da história, até mesmo mais do que o Natal. Sem a Páscoa não haveria razão à nossa fé. Sem a Páscoa, nossa fé seria em vão. Pois nós não teríamos um cordeiro substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus até poderia ter se feito carne, habitado entre nós, como uma pessoa sem pecado, como uma pessoa comum, porém muito avançada, mas se ele não morresse e não ressuscitasse, a nossa fé seria em vão. Deus poderia ter feito assim como ele fez no Natal, encarnado o seu Filho aqui na terra, porém, teríamos apenas o Natal. Teríamos apenas uma celebração do nascimento do Filho de Deus. Porém, a nossa fé se baseia na ressurreição de Cristo Jesus. Se Cristo ele não tivesse morrido no lugar do seu povo, no lugar do pecador e ressuscitado, não restaria para nós esperança de vida eterna. Não haveria para nós um novo, vivo caminho até a volta de Cristo Jesus. Paulo ele testifica lá aos Coríntios, no capítulo 15 da sua primeira carta, verso de número 14: e se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é inútil e a fé de vocês, que vocês têm, também é inútil. É vã a nossa fé, é vã a nossa pregação se Cristo ele não ressuscitou. Sem a Páscoa, sem o Cristo, o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado, nós pereceríamos e permaneceríamos condenados em nossos pecados. Portanto, não é exagero nenhum nós dizermos que a Páscoa é a data mais importante do cristão, mais até do que o Natal. O Natal ele coloca Deus entre nós. O problema, no entanto, permaneceu. Pecadores não têm acesso a Deus. A Páscoa, porém, nos conduziu a Deus. Veja o que Pedro fala. Veja novamente o verso de número 18 do capítulo de número 3 desta primeira carta de Pedro. Pois Cristo também sofreu pelos nossos pecados, de uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los até Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Portanto, é a Páscoa que nos permite viver plenamente o Natal. Sem a Páscoa, por exemplo, o Natal seria uma vitrine, pois nós continuaríamos separados pela barreira do pecado, contemplando a Deus à distância, precisando de um mediador para fazer outros sacrifícios. A Páscoa ela nos deu Deus, conduziu-nos até Ele. O fruto da Páscoa é a nossa comunhão com Deus. O fruto da Páscoa não é o chocolate, meu irmão. Eu sei que você deve ter comido aí um chocolatinho, mas o fruto da Páscoa não é o chocolate. O fruto da Páscoa não é o coelhinho, não é o churrasco com os amigos, não é o peixe que você comeu na sexta-feira. O fruto da Páscoa é Deus. Por isso é que eu afirmo que a Páscoa é algo para a vida toda. Deus, Ele é o próprio Evangelho. A Páscoa é o coração do Evangelho. Paulo, ele resume aos Coríntios exatamente assim, em 1 Coríntios 15,
do 3 ao 4, eu lhes transmiti o que era mais importante, o que também foi transmitido a mim. Cristo morreu pelos nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Nós já dissemos isso, mas nós não pecamos por reafirmar, nós não podemos deixar de reafirmar. A Páscoa nos proporciona perdão, porque Cristo morreu pelos nossos pecados, e vida eterna, porque Jesus ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Agora, você já se perguntou por que o perdão de Deus tem algum valor? E quanto à vida eterna? Você alguma vez se perguntou que uma pessoa iria querer ter uma vida eterna? Por que disso? Porque nós deveríamos desejar viver eternamente. Ora, tais perguntas, tais indagações, como bem observa John Piper, têm importância porque é possível querer o perdão e vida eterna, razões com que provam que você de fato não os tem. Vejamos o perdão, por exemplo. Você pode querer o perdão de Deus por ser infeliz com seu sentimento de culpa. Se você crê que Deus o perdoa, então terá algum refrigério, mas não necessariamente terá salvação. Se deseja o perdão simplesmente por causa do alívio emocional, não terá o perdão de Deus. Ele não dá para aqueles que o usam unicamente para obter satisfação pessoal, que o usam para obter as suas graças e não desejam ter a Ele mesmo. Ou você pode querer ser curado de uma enfermidade, ou conseguir um emprego, ou encontrar um cônjuge, construir uma vida estável e de bem-estar. Você então toma conhecimento de que Deus pode ajudá-lo a conquistar exatamente essas coisas, mas que primeiramente os seus pecados precisam ser perdoados. Alguém orienta você a crer que Cristo morreu pelos seus pecados e que você crê nisso de fato. Você então crê, a fim de remover os obstáculos à saúde, os obstáculos ao emprego, os obstáculos a um cônjuge e a vida estável e feliz. E eu pergunto para você, seria essa a salvação do Evangelho? Seria essa a verdadeira salvação que é pregada no Evangelho? E eu creio e posso afirmar e reafirmar com todas as letras, não é. Não é. Em outras palavras, importa muito o que se espera obter através do perdão. Importa porque de desejá-lo. Se quiser o perdão exclusivamente pelo interesse de saborear a criação, então o Criador não é honrado e você não está salvo. Perdão é preciso por uma razão definitiva. Ele te capacita a desfrutar comunhão com Deus. Se você não quiser o perdão por essa razão, meu irmão, se você não quiser o perdão por essa razão, minha irmã, não terá esse perdão de maneira alguma. Deus não será usado como moeda de troca para a aquisição dos seus ídolos pessoais. Outra pergunta que deve ser feita: por que nós queremos então a vida eterna? Alguém pode dizer, porque o inferno é a única alternativa ao céu e essa é dolorosa. Outro pode dizer, porque não haverá tristeza lá. E outro pode dizer, meus entes queridos foram para o céu. Principalmente agora, nessa pandemia, tem muita gente almejando o céu para ver os entes queridos. Outros podem sonhar com os prazeres e comidas, estilo de vidas incessantes ou riquezas mais nobres. Olha, o céu vai ter ruas de ouro. Em todos esses propósitos, uma coisa está faltando. A mais importante: Deus. Em todos esses propósitos está faltando Deus. O motivo salvífico para se querer a vida eterna é apresentado no Evangelho de João, no capítulo de número 17, verso de número 3, que diz assim: e a vida eterna é isso, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Se você não desejar a vida eterna, porque ela representa a satisfação em Deus, então você não terá a vida eterna.
Simplesmente mentimos a nós mesmos porque nós somos cristãos se usamos o glorioso Evangelho de Cristo para conseguir o que nós amamos mais do que a Cristo. As boas novas, as boas notícias não se mostrarão boas para ninguém, a quem Deus não deseja o benefício principal. Deus, Ele é o Evangelho, o fruto da Páscoa é Deus. Tá bom, pastor, mas como o Evangelho nos conduz até Deus? Deus, Ele é o Evangelho e é o Evangelho que conduz a Deus. Então, como e para quê? Precisamos então voltar ao nosso texto de início. Acompanhe novamente comigo. 1 Pedro 13:18. Pois Cristo também sofreu pelos nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Nossa condução a Deus não foi barata. Nossa condução a Deus não saiu barato. Custou a vida do Filho de Deus, Jesus Cristo. Se nós voltarmos ao capítulo 1 da primeira carta de Pedro, versos 18 e 19, vai dizer assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples prata ou ouro que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Sobre o sofrimento e a morte de Jesus, sobre o sangue derramado que nos proporcionou a salvação, sobre como e para que o texto de Pedro já lido nos ensina algumas verdades. A primeira verdade que o texto nos ensina é que Cristo também sofreu pelos nossos pecados. O maior problema do ser humano é o pecado. Não é a fome, não são os conflitos, nem a desigualdade social, não é a falta de educação ou de políticas públicas, muito menos o diabo, não é o Covid. O maior problema do ser humano é o seu próprio pecado. Todas as outras mazelas são frutos do pecado. Isaías, ele vai colocar exatamente assim no seu livro, capítulo de número 59, verso de número 12: foram as suas maldades que o separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. São os nossos pecados que nos afastam de Deus, são os nossos pecados o maior problema, o que causa todo o transtorno no mundo, e principalmente o que nos separa de Deus é o pecado. O pecado é o maior problema do ser humano, e foi por isso que Cristo sofreu e morreu pelos pecados como uma oferta voluntária. Uma segunda lição que nós podemos tirar do texto que nós lemos é que, embora nunca tenha pecado, Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. A morte de Jesus foi uma morte substitutiva. Foi o justo pelos injustos. Ele morreu em nosso lugar, ele se fez maldição por nós. Veja o que está registrado lá em Gálatas, capítulo de número 3, verso de número 13. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si maldição por nossas ofensas, pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus, ele se coloca à frente. Ele se coloca entre nós e a ira de Deus. Jesus, ele se coloca à nossa frente para nos salvar da ira de Deus. Paulo, ele vai dizer aos Romanos: e uma vez que nós fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio deste sangue. Romanos 5, 9. Embora Jesus, ele nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores. O justo morreu pelo injusto para nos salvar da ira de Deus. Uma terceira lição
é que Cristo ele sofreu e morreu de uma vez por todos. A morte de Jesus foi uma única e jamais se repetirá. Não há mais qualquer necessidade de rituais, missas ou sacrifícios, pois todos eles, incompletos e imperfeitos que eram, apontavam para o que Cristo realizou de uma vez por todas. Ele morreu por nós. É o sacrifício único e necessário. Não há mais nada que nós possamos fazer. Não há mais nada que não tenha sido feito naquela cruz. O sacrifício de Cristo foi necessário, satisfatório e completo. Ele morreu de uma vez por todas. Ele sofreu de uma vez por todas. O sofrimento que era destinado a nós, a morte que era destinada a nós, Cristo tomou sobre si. Uma quarta lição que nós podemos tirar desse texto é que ele sofreu, Jesus, ele sofreu a morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. O sacrifício de Jesus por nós, o sacrifício de Jesus pelo pecador, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi aceito por Deus. Prova é que ele foi ressuscitado, ele foi vivificado pelo Espírito, ele ressuscitou. Não precisamos mais de outro ritual ou outro sacrifício. Nós devemos sempre sim nos lembrar da ceia do Senhor, por exemplo, que é a testificação da morte e ressurreição de Cristo, onde ele fala que entregaria o seu corpo, que lhe daria o seu sangue por nós. Daqui a pouco nós estaremos de frente para essa mesa. Que nós possamos lembrar desse sacrifício de fato, que Jesus, ele se sacrificou por nós. Era nós que deveríamos estar naquela cruz, mas o sacrifício de Cristo, ele foi eficaz em nossas vidas. E que nós possamos então, ao tomarmos do pão e do cálice, nos lembrar desse sacrifício. Mas acima de tudo, lembrarmos que Deus, pelo seu Santo Espírito, ressuscitou o seu Filho para completar a sua boa obra. Uma quinta e última lição é que Cristo ele sofreu e morreu pelos pecados, a fim de nos conduzir a Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, nós enquanto pecadores, porque Ele quer nos conduzir até Deus. Ao morrer e ressuscitar, Jesus ele abriu um novo e vivo caminho para Deus, conforme o autor de Hebreus ele vai destacar lá no capítulo de número 10, verso de número 22. Nós agora podemos desfrutar do benefício de viver na presença de Deus. Se lembre de quando Jesus ele morreu, que ele estava pregado na cruz, e ele entrega a sua vida, e no momento em que Jesus ele expia, o véu do templo se rasga de cima a baixo, representando que agora não existe mais distanciamento entre nós e Deus. Cristo ele sofreu e morreu pelos pecadores a fim de nos conduzir a Deus, para nos dar livre acesso a Deus. Deus ele é o Evangelho, e o Evangelho é Deus, e o Evangelho nos conduz até esse Deus. O fruto da Páscoa. O fruto da Páscoa é exatamente este: a salvação em Cristo Jesus. Graças a Deus pela Páscoa. Não apenas porque Cristo morreu e ressuscitou, mas pelo que a sua obra conquistou para nós. O fruto da Páscoa é Deus. Se nós lermos o texto que nos serviu de base, na Bíblia, a mensagem, nós encontraremos essas palavras: afinal, o que Cristo definitivamente fez? Sofreu por causa dos pecados dos outros, o justo pelos injustos. Ele enfrentou tudo isso, foi morto e ressuscitou para nos conduzir até Deus.
Senhor Jesus, Ele nos deu e nos conduziu à maior dádiva do Evangelho, que é Deus. É o Senhor Deus a maior dádiva do Evangelho. Foi Ele mesmo que nos conduziu até Ele mesmo. O fruto da Páscoa é Deus, desfrute dele para sempre. A maneira com que Jonathan Edwards expressou essas verdades em um sermão para sua igreja em 1731 é digna da nossa cuidadosa observação. Eu quero encerrar lendo para você um trecho desta pregação. Ouça com atenção e deixe que Deus ele desperte a verdadeira excelência do perdão e da vida eterna. Diz assim: os redimidos têm todos os seus reais benefícios em Deus. O próprio Deus é o maior bem que possuem e desfrutam por meio da redenção. Ele é o bem mais sublime e a soma de todos os benefícios que Cristo adquiriu. Deus é a herança dos santos. Ele é a porção de suas almas. Deus é a sua riqueza e o seu tesouro, o seu alimento, sua vida, sua moradia, seu adorno e coroa, a sua honra e glória eterna. Ele não tem ninguém no céu além de Deus. Deus é o grande bem a quem os redimidos são acolhidos na hora da morte e para o qual eles ressuscitarão no fim dos tempos. O Senhor Deus, Ele é a luz da Jerusalém celestial, é o rio de água viva que corre e a árvore da vida que cresce no meio do paraíso de Deus. As magníficas excelências e beleza de Deus serão o que, por todo sempre, nutrirão os pensamentos dos santos. E o amor de Deus será o seu banquete eterno. Os redimidos desfrutarão de outras coisas. Eles desfrutarão dos anjos e desfrutarão uns dos outros. Mas o que eles apreciarão nos anjos e uns nos outros, ou em qualquer outra coisa, o que irá conceder-lhes gozo e satisfação, será o que de Deus é visto neles. O fruto da Páscoa é Deus. Desfrute dele para sempre. E como diz o salmista lá no Salmo de número 16, verso de número 11: Tu me mostraste o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Que nós possamos desfrutar a cada dia deste verdadeiro Evangelho. Que nós possamos desfrutar a cada dia do verdadeiro fruto da Páscoa, que é Deus. Que Ele assim nos abençoe. Enquanto nos preparamos para a ceia do Senhor, reflitamos na mensagem enquanto ouvimos este último cântico, nos preparando para a ceia. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Sou sem ti,
Perdida estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão, e este é o meu pão, tua vontade feita em mim. Sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. Sou sem ti, nada, e eu perdida estou sem ti, perdida, eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. E eu perdida estou sem ti. Perdida, perdida estou sem ti. Perdida, eu nada sou sem ti. Nada, eu nada sou sem ti. Nada. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Estamos neste momento diante da mesa do Senhor. A Páscoa revela assim o amor de Deus para conosco, mostrando que nós temos um Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar, para nos dar a salvação. E a ceia, ela nos revela isso. O Senhor Jesus, quando instituiu a ceia, Ele
deu graças porque era chegado o momento em que nós seríamos livres e justificados pelo seu sangue. Segundo o Evangelho de Lucas, quando o Senhor ressurreto ele estava à mesa com seus discípulos, ele tomou o pão e deu graças a Deus. Depois ele partiu o pão e deu a eles. Aí os seus olhos se abriram. E eles reconheceram Jesus. Esta é a mesa do Senhor. O nosso Salvador convida a todos nós, a todos aqueles que nele creem e confiam, para compartilhar do banquete que ele mesmo preparou. Na noite em que o nosso Senhor Jesus ele foi traído, antes deste momento, enquanto eles partilhavam da ceia, o nosso Senhor Jesus orou dando graças. E nós também assim o faremos. Oremos. Pai, nós te damos graça porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós, para nos dar a vitória sobre o pecado. E esta mesa simboliza esta vitória porque nós rememoramos, Senhor, esse sacrifício de Cristo Jesus e também a sua ressurreição. Obrigado, Senhor, obrigado, meu Pai, porque nós temos esse rico privilégio de podermos nos deleitar diante da Tua mesa, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor um dia enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por nós, mas Ele ressuscitou. Nós somos imerecedores deste presente, porém o Senhor nos ama de forma tremenda, que nos salva. Obrigado por este rico banquete espiritual que o Senhor preparou para nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, como nós já temos feito, como de praxe, o cabeça da casa, a pessoa, o líder do lar, fará comigo os gestos e repetirá assim as palavras e distribuirá a ceia aos seus familiares. Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e partindo, ele distribuiu aos seus discípulos dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Tomai e comei dele todos e façam isso em memória de mim. Após haver ceado, o Senhor Jesus, ele tomou o cálice e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Tomai e bebei dele todos e façam isso em memória de mim. Participamos da ceia do Senhor. Reflita por alguns instantes sobre esse gesto de amor que o Senhor Jesus fez por nós. Deus também pode falar conosco através das circunstâncias, as boas e as más. Mas devemos ter cuidado para não julgar o Senhor estando em meio a coisas ruins. Esta foi uma lição que Henry Blackaby aprendeu quando seu filho de 16 anos foi diagnosticado com câncer. Nós sofremos ao ver as sequelas da quimioterapia e da radiação, contou Blackaby. Algumas pessoas encaram experiências como esta culpando e questionando a Deus. Por que Ele não me ama mais? O tratamento contra o câncer pode ser devastador. Mas será que Ele ainda me ama? Sim, Ele o ama. O seu amor mudou? Não, Ele não muda.
Quando você enfrentar circunstâncias como esta, você pode pedir a Deus que lhe mostre o que está acontecendo e o que fazer. Nós oramos assim. Nós fizemos todas estas perguntas, mas eu nunca disse: Senhor, acho que não me amas mais. Muitas vezes entrei na presença do meu Deus e vi atrás do meu filho a cruz de Jesus Cristo. E então falei: Pai, não me deixe jamais olhar as circunstâncias e questionar o seu amor. O seu amor por mim foi provado numa cruz. Isto nunca mudou e nunca mudará.
fazermos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, como igreja, como família de Cristo. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor incondicional de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o ensino e o auxílio do Espírito Santo, repouse sobre você, meu irmão e minha irmã, pertencentes à Igreja de Cristo espalhada pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém e amém. Meus irmãos, foi um prazer enorme tê-los conosco nessa noite. Que nós possamos continuar a cultuar, a louvar ao nosso Deus com todo este amor, com todo esse espírito de gratidão a cada dia que Ele nos presenteia. Fique atento também aos nossos cultos, às nossas atividades. Nós deixamos agora no final do nosso vídeo. Se você quiser participar, será uma honra tremenda tê-lo conosco, tê-la conosco. Portanto, siga-nos nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, deixa um like aí, se inscreva no canal do YouTube também. E que Deus possa te dar uma semana muito abençoada, debaixo da tua graça e da tua proteção. Que Ele assim nos abençoe. Boa noite e fique com Deus.